Eu nunca pensei que fosse escrever isso aqui, mas acho que é hora. Meu nome é Amanda, sou enfermeira, tenho 39 anos hoje. O que eu vou contar aconteceu em 2018, quando eu tinha 32. Eu trabalhava em um hospital grande, na ala da UTI pediátrica. Era um lugar puxado, onde a gente vivia no limite emocional. Mas eu gostava do que fazia, sempre gostei de cuidar. Tinha acabado de terminar um relacionamento, morava sozinha e o hospital era meio que minha segunda casa. Às vezes até a primeira. Naquele dia, eu entrei no plantão de manhã. A equipe estava meio desanimada, era quinta-feira e todo mundo já estava no ritmo de fim de semana. Nada muito fora do normal até umas 8 da noite. Eu lembro que fui até o vestiário rapidinho e no caminho senti um cheiro estranho no ar. Era um perfume doce, forte, meio enjoativo. Nunca tinha sentido aquele cheiro ali no hospital. Fiquei com aquilo na cabeça. Voltei para a UTI e vi que estava chegando a hora da cirurgia da Clara, uma menina de 12 anos que ia passar por uma cirurgia cardíaca bem delicada. Ela era muito quietinha, olhava tudo com aqueles olhos grandes, como se estivesse tentando entender o mundo ao redor. Eu gostava dela. Ela me lembrava minha irmã mais nova quando era criança. Clara tinha medo da cirurgia, claro, mas tentava ser forte. Eu prometi para ela que ia dar tudo certo. Pouco depois, o Dr. Ricardo Galbraith chegou. Ele era o cirurgião-chefe da equipe. Tinha uns 50 e poucos anos. Sempre andava impecável, falava baixo, parecia o tipo de médico que todo mundo respeita. Só que naquele dia ele entrou meio diferente. Tava suado, os olhos vermelhos, meio cambaleando. Parecia cansado, mas... não era só isso. O jeito que ele falava estava arrastado. E, de novo, aquele cheiro doce. Só que dessa vez, vinha dele. Na hora, meu estômago virou. Aquilo não era normal. Não era cansaço. Era outra coisa. Fiquei observando ele pegar os instrumentos, mexer nas coisas. E vi que ele deixou cair uma seringa no chão. Nem percebeu. As mãos tremiam. Fui até ele e perguntei baixinho: "Doutor, tá tudo bem com o senhor?" Ele me olhou com um sorriso torto. Não respondeu. Só continuou o que estava fazendo. E aí, eu tive certeza. Ele não estava em condição de operar ninguém. E muito menos uma criança. Olhei para os outros 2 enfermeiros que estavam comigo. O Carlos, que já era mais velho, evitou meu olhar. Só ficou olhando o monitor, fingindo que nada estava acontecendo. A Ju, mais nova, olhava para o chão. Ninguém queria se meter. A cirurgia da Clara era urgente. Adiar podia ser perigoso, mas deixar um médico possivelmente bêbado operar era pior ainda. Senti uma pressão no peito. Era como se eu tivesse uma pedra nas costas, mas decidi fazer alguma coisa. Peguei o tablet da equipe e abri o sistema interno. Registrei ali mesmo uma observação. Dr. Ricardo Galbraith apresentando sinais de alteração comportamental antes de procedimento cirúrgico. Escrevi o mais neutro possível, mas fui clara. Ninguém falou nada. Só ouvi o barulho dos monitores e o gotejar do soro. Era como se o hospital inteiro tivesse ficado em silêncio. O doutor olhou para mim, mas não disse nada. Só ficou me encarando por uns segundos, depois virou as costas e entrou na sala cirúrgica. Naquele momento, eu sabia que algo muito errado ia acontecer. E não era só com a Clara. A cirurgia aconteceu mesmo assim, mesmo com o registro que eu fiz. Ninguém me respondeu. Nenhuma chefia veio falar comigo. Eu fiquei parada do lado de fora da sala, esperando, torcendo. Foram quase 4 horas de procedimento. No dia seguinte, eu cheguei no hospital bem cedo. Dormi mal naquela noite. Fiquei me perguntando se tinha feito a coisa certa. Meu coração dizia que sim, mas minha cabeça estava cheia de dúvidas. O que me deixou ainda mais nervosa foi ver que ninguém tinha falado nada comigo desde a noite anterior. Nem uma mensagem. Nem um obrigado por avisar. Nada. Fui direto para a ala da pediatria e fui ver como a Clara estava. Ela tinha saído da cirurgia. Estava sedada, mas estável. Isso me aliviou um pouco, confesso. Conversei com a mãe dela, que parecia mais tranquila. Ela me agradeceu pelo cuidado com a filha, mas tinha um olhar estranho, firme, observador. Fiquei com aquela impressão de que ela estava desconfiando de alguma coisa, mas não falei nada. Lá pelas 10 horas, meu telefone do hospital tocou. Era da coordenação. Me pediram para ir até a sala da diretoria. Pensei que fosse sobre o que eu tinha registrado no sistema. Talvez alguém quisesse conversar melhor, esclarecer. Mas quando entrei na sala, percebi que não era bem isso. A coordenadora de enfermagem estava lá, junto com um cara da segurança e um advogado do hospital. Não tinha ninguém do RH, nem da equipe médica. Só esses 3. O clima estava tenso. Eles me pediram para sentar.
começaram a falar com aquele tom calmo demais, que a gente sabe que vem antes da bomba. Primeiro disseram que o hospital estava muito preocupado com a segurança dos pacientes, que qualquer suspeita de comportamento indevido era levada muito a sério. Eu concordei, claro. Pensei, beleza, vão investigar o Dr. Galbraith, era isso que eu queria. Mas aí a conversa virou. O advogado colocou uma pasta na mesa e disse que eles tinham recebido uma denúncia contra mim. Segundo ele, imagens de câmeras de segurança tinham mostrado que eu teria pegado medicamentos do estoque sem registrar algumas noites atrás. Fiquei sem reação. A voz travou. Que imagens? Eu? Quando? Perguntei sem entender nada. Eles mostraram um trecho do vídeo. Era uma gravação meio tremida, preto e branco, de um corredor do almoxarifado. Aparecia uma mulher de costas com jaleco branco, entrando na sala dos remédios. Não dava para ver o rosto direito. Ela mexe em um armário, pega algo, guarda no bolso e sai. Eles disseram que tinham certeza de que era eu. Eu fiquei em choque. Juro por Deus. Eu nunca roubei nada do hospital. Nunca nem pensei nisso. Nem um curativo. Sempre fui super cuidadosa com tudo, até em preencher ficha. Ver aquilo me deu um nó no estômago. Isso é um erro. Essa pessoa nem parece comigo. Não tem rosto. Qualquer um podia estar com esse jaleco. Eu disse, tentando manter a calma. Mas eles não queriam saber. Disseram que, até que tudo fosse apurado, eu estava sendo afastada. E que, por precaução, meu crachá seria suspenso e minha entrada no hospital bloqueada. Eu saí daquela sala como se estivesse sonhando. Ou melhor, como se estivesse presa num pesadelo. Senti o chão sumir. A cabeça girava. Ninguém quis me ouvir. Não quiseram nem olhar as escalas para ver que, na noite do vídeo, eu nem estava no hospital. O pior foi a reação dos colegas. Quando voltei para a UTI para pegar minhas coisas, todo mundo me olhou diferente. Aqueles olhares cortantes, desconfiados. Como se eu já fosse culpada. Ninguém falou comigo. A Ju evitou meu olhar. O Carlos fingiu que não me viu. Só uma enfermeira do turno da noite sussurrou. Fica firme, Amanda. Isso tá muito estranho. Mas o que me derrubou mesmo foi ver o doutor Galbraith passando no corredor, sorrindo, falando no celular, como se nada tivesse acontecido. Aquilo me doeu de um jeito que eu não sei explicar. Era como se ele soubesse que eu estava sendo chutada para fora e estivesse satisfeito com isso. Na porta do hospital, enquanto esperava o carro de aplicativo, uma mulher me chamou. Eu não a reconheci de primeira. Ela estava com uma roupa simples, cabelo preso, olhos fixos nos meus. Era a mãe da Clara. Ela só disse: Eu vi o que você tentou fazer ontem. E eu também vi o estado em que aquele médico operou minha filha. Fiquei sem saber o que dizer. Achei que ela ia me acusar, sei lá. Mas aí ela completou: Eu sou advogada. E isso aqui tá fedendo há muito tempo. Depois disso, ela anotou meu telefone em um papelzinho e foi embora. Eu fiquei parada ali com aquele papel na mão, o coração acelerado. Pela primeira vez em horas, senti um fio de esperança. Talvez eu não estivesse tão sozinha quanto parecia. Mas eu ainda não fazia ideia do que estava por vir. 2 dias depois de ser afastada, eu estava em casa, largada no sofá, com uma xícara de café frio na mão. A cabeça parecia um zumbido constante. Eu ainda não tinha contado nada para minha família. Sentia vergonha. É estranho dizer isso, mas mesmo sabendo que não fiz nada errado, a sensação era de culpa, de humilhação. Como se eu tivesse sido pega fazendo algo feio, mesmo que não tivesse sido eu. Foi quando meu celular tocou. Número desconhecido. Eu quase não atendi, mas algo me fez apertar o botão. Amanda! Aqui é a Helena, mãe da Clara. Meu coração deu um salto. Ela continuou com aquele tom calmo e direto. A gente precisa conversar. Pode ser hoje? Topamos nos encontrar num café perto da minha casa. Era um lugar simples, com mesa de madeira e cheiro de pão quente. Quando ela chegou, parecia outra pessoa. Tava séria, com uma pasta na mão, óculos de leitura e o cabelo preso num coque firme. Me cumprimentou com um aperto de mão firme também, daqueles que fazem a gente prestar atenção. Antes de tudo, eu quero que você saiba que eu vi. Eu vi como ele estava antes da cirurgia. E vi que você tentou parar. Ela falou isso olhando nos meus olhos, sem rodeios. Eu sou sócia de um dos maiores escritórios de advocacia médica do estado. E já vi muitos casos de negligência, erro médico, encobrimento, mas nunca tinha vivido isso tão de perto. Fiquei em choque. Eu não sabia se agradecia, se chorava, se perguntava por que ela estava me ajudando. Ela continuou.
O hospital tá tentando proteger alguém muito poderoso. E usaram você de bode expiatório. Mas eu posso ajudar, se você quiser lutar. Naquele momento, eu comecei a chorar. Era como se depois de dias no escuro, alguém tivesse acendido uma lanterna. Não era só sobre mim. Era sobre a Clara, sobre outras crianças, sobre todo mundo que já deve ter passado por isso e ficou calado. Helena me explicou que, como advogada, ela tinha contatos para montar uma investigação por fora, sem depender da justiça lenta ou do próprio hospital. Ela já tinha começado a mexer os pauzinhos. Pediu cópias das imagens de segurança, acessou documentos públicos e estava preparando uma denúncia formal. Mas para isso, Amanda, eu preciso da sua coragem. Preciso que você me conte tudo, nos mínimos detalhes. E foi o que eu fiz. Por horas. Contei tudo desde o cheiro estranho no vestiário até o olhar do Dr. Galbraith na sala de cirurgia. Ela anotava tudo com calma, como quem monta um quebra-cabeça. No fim da conversa, ela abriu a pasta e me mostrou algo que me arrepiou. Registros de outros 5 casos antigos, no mesmo hospital, com suspeitas parecidas. Médicos com comportamentos estranhos, cirurgias que deram errado, enfermeiros demitidos sem explicação. Tudo abafado. Nenhum caso tinha ido pra frente. Foi aí que ela falou algo que eu nunca vou esquecer. O que estão fazendo não é só injusto com você. É perigoso. Isso pode custar vidas. Se a gente não agir, eles vão continuar. Eu saí daquele café com um sentimento estranho no peito. Medo, sim. Mas também uma força nova. Como se eu tivesse deixado de ser vítima e começado a virar peça ativa da história. Naquela noite, comecei a vasculhar tudo o que eu tinha guardado do hospital. Mensagens, e-mails, escalas, documentos antigos. Qualquer coisa que pudesse servir de prova. E quanto mais eu via, mais absurda a situação parecia. Pequenos detalhes que antes eu nem tinha reparado começavam a se encaixar. Helena entrou em contato com um perito em vídeos. Ele analisou as imagens que provariam que eu roubei remédios. E logo identificou falhas no vídeo. Cortes esquisitos, ângulos repetidos, luz diferente em partes que deveriam ser contínuas. Aquilo era montagem. Também conseguimos registros de entrada e saída do meu crachá. E adivinha? No dia e horário do vídeo, eu nem estava no hospital. Estava registrada em outro turno, em outra ala, numa ala onde nem circulava medicamento. Foi um alívio, mas também uma revolta. Eles falsificaram provas. Contra mim. Só para me calar. E provavelmente já tinham feito isso antes com outras pessoas. Alguns dias depois, Helena me ligou de novo. Amanda, tem mais gente. Mais 2 funcionários antigos entraram em contato com ela depois de saberem da denúncia. Um enfermeiro que foi transferido para longe, sem motivo claro. E uma médica anestesista que pediu demissão repentina, anos atrás, depois de denunciar um erro na sala cirúrgica. Ambos estavam dispostos a falar. A gente estava mexendo num vespeiro. E eu sabia que não ia ser fácil. Mas agora, eu não estava mais sozinha. As semanas que vieram depois foram as mais estranhas da minha vida. Eu acordava e demorava para lembrar que não tinha que ir para o hospital. Não tinha plantão, nem uniforme, nem barulho de monitor apitando. Mas em vez de descanso, vinha aquele peso no peito. Todo dia parecia uma mistura de raiva, medo e ansiedade. Só que agora eu estava em outra missão. Eu, a Helena e mais 2 pessoas da equipe dela montamos um dossiê completo sobre tudo o que estava acontecendo no hospital. Os vídeos adulterados, os registros de entrada, as denúncias antigas, os nomes de funcionários afastados e, claro, o estado em que o Dr. Galbraith foi visto na noite da cirurgia. Quando Helena protocolou a denúncia formal, tudo virou de cabeça para baixo. A imprensa pegou a história. No começo, só alguns blogs de denúncia médica. Depois, saiu matéria em jornal grande. Aí o negócio explodiu. Começaram a aparecer outros relatos, de outros hospitais, de gente que viveu situações parecidas e nunca teve coragem de falar. Teve um dia que eu estava no mercado e uma moça me reconheceu. Ela era prima de um menino que morreu depois de uma cirurgia no mesmo hospital. Disse que a família nunca entendeu direito o que aconteceu. Aquilo me deixou em choque, porque começou a ficar claro que o buraco era muito mais fundo. Veio a investigação oficial, do Ministério Público. Chamaram a gente para depor. Eu fiquei horas contando tudo, com detalhe. Mostrei meu crachá, os horários, os e-mails que troquei com a coordenação. Foi tenso. Eu tremia o tempo todo, mas fui até o fim. Quando saiu o laudo oficial da perícia nos vídeos, a verdade veio à tona. As imagens tinham sido editadas, sim. Tinha cortes, falhas de continuidade,
Até a marca de data e hora tinha sido alterada digitalmente. Foi aí que a ficha caiu. Eles planejaram aquilo com calma. Me afastaram não por medo, mas por estratégia, porque eu abri a boca. A justiça mandou abrir processo contra o hospital e contra o Dr. Galbraith. E o que aconteceu nos meses seguintes foi surreal. Começaram a vazar áudios de reuniões internas. Um residente gravou conversas onde os diretores falavam em proteger a imagem da instituição e evitar escândalos. Tinham até códigos internos para casos de comportamento alterado de profissional sênior, o que era basicamente um jeito bonito de dizer médico bêbado em serviço. A gota d'água foi o depoimento de uma técnica de enfermagem que tinha sido demitida em 2017. Ela contou que viu o Dr. Galbraith operando sob efeito de álcool outras vezes, que tentou avisar, mas foi chamada na sala da chefia e saiu de lá com uma carta de desligamento. Na época, ela ficou calada, com medo. Agora, vendo meu caso na mídia, resolveu falar. O julgamento começou 6 meses depois da denúncia. Era uma audiência pública, com a sala cheia de jornalistas, estudantes de medicina e familiares de pacientes. Eu estava nervosa, claro. Mas dessa vez, não era só eu. Tinha uma rede inteira de gente comigo. Helena foi impecável. Ela apresentou as provas com uma calma que me impressionava. O jeito que ela desmontava os argumentos da defesa parecia coisa de filme. E quando chegou minha hora de falar, minha voz não tremeu. Eu disse tudo. Como vi ele entrando alterado, como ninguém quis ajudar, como falsificaram as imagens para me calar. O advogado do hospital tentou inverter as coisas. Disse que eu podia estar inventando por vingança, que talvez eu tivesse problemas emocionais. Mas ninguém caiu nessa. As provas estavam ali. No final, o juiz decidiu. O Dr. Galbraith foi condenado por negligência médica e falsidade ideológica. Pegou pena de prisão. O CEO do hospital também foi responsabilizado por obstrução de justiça e acobertamento. Foi preso. O hospital foi multado em milhões. E o mais importante, a licença do doutor foi cassada. Ele nunca mais vai operar ninguém. Quando ouvi a sentença, chorei. Não de tristeza. Era um choro de alívio, de justiça, de eu não tô louca. Foi como tirar um peso que estava grudado no corpo fazia meses. No corredor do fórum, encontrei a Clara. Ela estava bem, crescendo, sorrindo. Ela me abraçou e disse: "Eu sabia que você estava cuidando de mim, mesmo quando ninguém via." A mãe dela, Helena, também se emocionou. A gente se olhou e entendeu que aquele momento não era só nosso. Era de todo mundo que já foi silenciado por um sistema que protege quem tem poder, mesmo quando isso custa vidas. E naquele dia, ali no fórum, eu prometi para mim mesma: se eu puder evitar que alguém passe por isso de novo, eu vou fazer. Depois do julgamento, minha vida ficou num estado meio estranho por um tempo. Eu não voltei para o hospital, nem pensei em buscar outro emprego logo de cara. Precisava respirar, limpar a cabeça. Era como se eu tivesse saído de um furacão e ainda tivesse com os ouvidos zumbindo. A imprensa ainda me procurava às vezes. Apareci em algumas entrevistas, mas nunca quis muitos holofotes. Eu só queria que as pessoas soubessem o que aconteceu, que essa história servisse de alerta. Um tempo depois, recebi a indenização. Era muito dinheiro. Mais do que eu imaginei que um dia teria. Mas o que mais me marcou não foi o valor. Foi o que ele representava. Justiça. Reconhecimento. Um sinal de que eu não estava errada por ter feito o que fiz. Usei parte desse dinheiro para fazer uma coisa que há muito tempo eu sonhava. Criar um espaço de apoio para profissionais da saúde. Algo que ajudasse quem quisesse denunciar abusos ou negligência sem ter que destruir a própria vida no processo. Chamei de Rede Clara, em homenagem à menina que, sem saber, foi o centro de tudo. Comecei pequeno, com uma equipe reduzida. Mas logo o projeto cresceu. A gente passou a oferecer orientação jurídica gratuita para enfermeiros, técnicos, médicos e até estudantes. Fizemos parcerias com universidades, criamos cursos, palestras, encontros. Em pouco tempo, comecei a receber mensagens de gente do país todo. Profissionais que tinham sofrido calados por anos e agora viam uma saída. Teve um caso que nunca vou esquecer. Uma enfermeira do interior do Paraná que enfrentava um médico que assediava funcionárias há mais de uma década. Depois de assistir uma palestra minha online, ela teve coragem de gravar as conversas e denunciar. E conseguiu afastá-lo. Quando ela me ligou chorando, só disse: "Você me deu voz." Essas histórias me alimentavam, me davam força. Claro que o medo ainda batia, às vezes, de processos, de retaliações, de voltar a ser alvo. Mas agora eu tinha uma rede. E não era só uma rede de advogados e especialistas. Era uma rede de gente comum, como eu, que decidiu que não dava mais para aceitar calado.
Recebi convite para eventos internacionais, viajei para fora pela primeira vez para falar em um congresso em Lisboa. Fui chamada para dar aula em curso de formação de enfermagem. Ver estudantes ouvindo minha história com olhos atentos me fazia lembrar de como tudo começou. Um cheiro estranho num vestiário, um olhar bêbado no corredor, um clique no botão de registrar. E teve um dia, mais de um ano depois de tudo, que recebi uma carta. Não era digital, era papel mesmo. Escrita à mão. De um residente do Hospital São Rafael, na época em que tudo aconteceu. Ele dizia: Amanda, eu era um dos que viram você sendo humilhada, e não falei nada. Eu morria de medo. Mas vendo você resistir, continuar, criar a rede Clara, isso mudou minha vida. Hoje eu trabalho numa ONG médica em comunidades ribeirinhas. E foi por sua causa. Você salvou a Clara. E de um jeito estranho, salvou a mim também. Eu chorei lendo aquela carta, porque no fim das contas, foi isso que me salvou também. Saber que, mesmo quando tudo parecia perdido, mesmo quando me jogaram na lama, teve gente que viu. Gente que não esqueceu. Hoje, quando alguém me pergunta como fazer para denunciar um médico bêbado, um erro de conduta, um abuso, eu digo o que gostaria de ter ouvido lá atrás. Você não tá sozinho. E tem como fazer isso sem acabar com sua vida no processo. Só precisa de coragem e de apoio certo. Essa foi minha história. Não é bonita, mas é real. E eu espero que, de alguma forma, ajude alguém por aí a não calar quando tudo dentro grita para falar.